sabe como é importante contar com serviços de qualidade. Por isso, nós da Brilhante Piscinas e Aquecedores estamos no mercado há mais de 25 anos, oferecendo tudo para piscinas e aquecimento solar. Brilhante Piscinas e Aquecedores. Tudo para sua piscina e aquecimento solar. Faça um orçamento na Brilhante Piscinas e Aquecedores. 33228917. Brilhante Piscinas e Aquecedores. Bateu aquela fome? Não sabe onde ir? Venha conhecer o Senhor Dog, o famoso e tradicional cachorro-quente, especial duplo, malucão e o mais pedido, lanche Senhor Dog. Atendemos no segundo piso do Shopping Royal Plaza, quiosque 302. Ligue 3338-3551. Pessoas que levem a verdade, que leve o reino, que leve a cura ao mundo que precisa de milagres e salvação. Ele chama homens e mulheres para fazer a sua vontade. E se você aí que está me ouvindo deseja cumprir o ídolo do Senhor, levar as nações a Bom dia, meu querido irmão, minha querida irmã, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo possa estar envolvendo você nesse dia, nessa terça-feira, nesse dia abençoado, um dia maravilhoso, um dia que o Senhor nos dá a oportunidade de compartilhar da sua palavra, de louvá-lo, de agradecê-lo pelas suas benesses. Nós estamos começando mais um programa Falando às Nações, através da Deus Vivo Web TV. Já convidando você, meu irmão, minha irmã, para compartilhar aí com os seus amigos, com seus familiares, com seus colegas de trabalho, esse link que certamente vai abençoar a vida, não somente a sua, mas de algum amigo, de algum conhecido. Então, compartilhe conosco, faça isso e nos ajude a fazer um programa cada vez melhor. Louvado seja o nosso bom Deus pela oportunidade. Agradecendo assim também ao Felipe, o nosso jovem técnico, né, que cuida ali de
de todos os detalhes para que a gente possa entrar no ar, falar e a nossa voz reverberar de norte a sul, de leste a oeste dessa terra. Graças ao bom Deus por este apoio. E ao meu querido irmão Neirias, não é? Que está aqui conosco. Na terça-feira passada ele esteve lá cuidando do seu veículo e não, né? Enfim, mas o Senhor cuidou de todos os detalhes e hoje ele está aqui, de volta, usando aí o microfone. Tudo bem, meu irmão? Como está? Graças a Deus, pastor José Roberto, tudo bem, graças a Deus. É sempre um prazer iniciar uma nova programação aqui na Deus Vivo, né? Web TV, com a finalidade de compartilhar uma porção da palavra de Deus com os nossos amados internautas. É uma alegria muito grande e sempre nos deparar com textos bíblicos que vêm de encontro às necessidades de milhares de pessoas. Então, uma ótima programação e uma ótima recepção a todos. Glórias a Deus. Queridos, hoje nós temos uma palavra bastante motivadora, uma palavra que espero que o Senhor também prepare o seu coração e você possa estar abrindo aí os seus ouvidos. Hoje nós vamos falar sobre fechou-se a porta. Uau! O que já se pode esperar desse texto, irmão Neirias? O que se pode esperar é que estar atento é a melhor forma para se obter essa informação. Com certeza. Fechou-se as portas. Fechou-se as portas. Eu quero te convidar já a estar com a sua Bíblia, o seu aplicativo, ou seja, qual mecanismo que você vai usar, lá em Mateus, o Evangelho de Mateus, segundo Mateus, não é? No Evangelho número 25, capítulo de número 25. Certamente você já ouviu e já conhece bem esta parábola das 10 virgens. Quero te convidar a ouvir uma canção, não é? E logo após essa canção nós vamos meditar nesses versos aí do capítulo 25, onde traz um relato, a parábola das 10 virgens. Vamos ouvir essa canção. Eram 10 e estavam juntas, aparentemente iguais, mas em 5 lamparinas, olhos já não tinha mais. Quando elas perceberam, emprestado foram procurar, mas azeite não se empresta, tem que na fonte buscar. O noivo vai chegar, o noivo vai chegar, o noivo vai chegar, o noivo vai chegar. Quem não tiver azeite vai ficar chorando, ele não vai levar. O noivo vai chegar, o noivo vai chegar, o noivo vai chegar, o noivo vai chegar. Só quem tem azeite em sua lamparina no céu vai entrar. Está chegando a hora, o dia da vitória já se aproxima. Eu quero estar lá, eu vou encher de óleo a minha lamparina, eu não quero ficar. Vai ser só alegria, festa todo dia, quando a noiva santa, o noivo encontrar. Lá nos portais da glória, o hino da vitória, a igreja vai cantar. Se prepare, se prepare, tudo está se cumprindo, o noivo já vem vindo, o clarim vai soar. Se prepare, se prepare, como ladrão da noite, a qualquer momento ele voltará. O noivo vai chegar, o noivo vai chegar, o noivo vai chegar, o noivo vai chegar. Quem não tiver azeite vai ficar chorando, ele não vai levar.
Que canção. Se você que está conectado comigo, se você já prestou atenção no refrão, já poderíamos de repente até encerrar por aqui, porque o noivo vai chegar. E uma frase que chamou atenção, e eu até anotei aqui na minha Bíblia: o azeite não se empresta. Olha que tremendo. Tem que buscar na fonte. Tem que buscar na fonte. Diz assim a parábola, Mateus 25, no primeiro verso: então, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 delas eram nécias e 5 prudentes. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram consigo o azeite. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas, à meia-noite, ouviu-se um grito: eis o noivo, saí ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. As nécias disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, para que não nos falte a nós e a vós outras. Ide antes aos que vendem e comprai-o. E saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Mais tarde, chegaram as virgens nécias, clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. Verso 13: vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. Querido ouvinte, não sabei o dia nem a hora. O verso 13, ele dá uma ênfase em todo este início deste capítulo. A vigilância, a importância da vigilância, a importância de manter-nos vigilantes no Senhor. Pastor, o que isso tem a ver com a minha vida? Tem tudo a ver. Sabe o que o texto está dizendo? Qual é a história desse texto? Era costume do povo judeu, quando havia um casamento, né? O noivo ele ficava juntamente com seus amigos, a noiva ela se mantinha num determinado local, e as suas damas, ou suas daminhas, né, como a gente pode até pensar, elas ficavam ali cuidando da noiva. E dado o momento, e dado a hora da noite, alguém anunciava: o noivo está chegando. Para o quê? Para as bodas. Então, alguns historiadores dizem que aquelas daminhas com as suas lâmpadas, elas iam ao encontro do noivo, clareando, iluminando o caminho do noivo, até o noivo se encontrar com a noiva e entrar para as bodas daquele casal. Parece uma história, mas tem muito a ver com a minha vida, com a sua, com a nossa vida. Tem muito a ver com a história da igreja de Cristo, porque nós sabemos que o Cristo é o Jesus Cristo, ele é o noivo. E a qualquer momento ele vem para receber a sua noiva para as bodas celestiais, para as bodas eternas. E a mim e a você cabe mantermos as nossas lâmpadas vigilantes, ou seja, a mim e a você cabe sermos zelosos. De 10 virgens, 5 elas tinham o seu azeite e 5 não se atentaram para que lhes faltaria no momento que mais precisaria, elas estariam sem o azeite. O noivo foi anunciado, o noivo vem. E aquelas mulheres,
O texto diz que todas elas foram dormir, todas elas foram descansar. Mas a ênfase não está no descansar, a ênfase está no cuidado. A ênfase está no zelo, a ênfase está na prudência. 5 eram prudentes. Elas estavam com as suas lamparinas acesas e tinha o reservatório. E tinha o azeite suficiente. As outras foram dormir, mas não se atentaram que as suas lamparinas estavam se apagando. Obviamente, lhes faltaria azeite. Aí a canção que você ouviu diz assim: azeite não se empresta, não é? Essa mulher, essa cantora Lauriette, ela diz assim: azeite não se empresta. E de fato não se empresta. Olha o que o texto diz. No entanto, as prudentes dizem o seguinte: olha, vocês correm lá para comprar, mas o noivo está vindo, não vai dar tempo de comprar. Então eu quero pensar com você, querido, a porta vai se fechar. Como anda a sua lamparina? A lamparina aqui, nós podemos fazer uma figura de linguagem com a nossa vida espiritual. A porta vai se fechar. O noivo está a caminho. O noivo vai ser anunciado a qualquer momento. Aonde você está abastecendo as suas lamparinas? Ou qual é o zelo que você tem dado à sua lamparina? A sua lamparina aqui, nós fazemos uma figura de linguagem, mas é a minha vida espiritual. Como anda a minha vida espiritual? Como anda o azeite na minha vida? O azeite, você sabe que ele representa a minha fé. Ele representa o quê? Ele representa o meu testemunho. Ele representa a minha esperança no Senhor Jesus. Ele representa a minha alegria em servir a um Deus verdadeiro. E esse azeite, o que ele tem a ver? Ele tem a ver, sim, ele tem a ver com a minha vida relacional, a minha vida de trabalhador, a minha vida de marido, a minha vida de avô, a minha vida de irmão, a minha vida de servo numa sociedade. Se tiver faltando azeite na minha vida, certamente a porta vai se fechar e eu vou ser surpreendido. 10. O texto é muito claro, diz que 10 moças estavam se preparando para algo tão maravilhoso que era o encontro com o noivo. E a história diz, os teólogos afirmam que quando havia o encontro do noivo com a sua noiva, as daminhas, elas celebravam, havia uma festa incrível. Aí o noivo tomava a sua noiva e entrava para o aposento, aonde ali se realizavam as bodas. Você consegue imaginar isso? Como vai ser esse momento? E aí a porta, simplesmente, ela se fecha. A porta aqui é uma figura de linguagem que representa o que? A oportunidade. A oportunidade para mim, a oportunidade para você. Ou nós aprendemos ou nós compreendemos e entramos por essa porta para celebrar, ou quando a porta se fechar, nós vamos ficar do lado de fora, como essas 5. Eu fico imaginando o desespero. Senhor, nós estamos aqui, nós fomos comprar o azeite, nós chegamos, uau! E o Senhor diz o seguinte: não vos conheço. É uma parábola impressionante. O Senhor nos ensina aqui com esta parábola, meu irmão, minha irmã, preste atenção, a nos preparar para o grande encontro do noivo com a noiva. Como anda a sua vida? Como andam as suas lamparinas? Ou como anda o nível do seu azeite? Que coisa impressionante. Nós já estamos com os nossos ouvidos nos preparando para ouvir: o noivo está chegando. Não é, irmão Nerias? O noivo está chegando. É interessante observarmos até no título desta mensagem. O título dado lá: e a porta se fechou. Uma pergunta um tanto curiosa para que as pessoas possam responder para si mesmo. Quando a porta se fechar, de que lado você vai estar? Do lado de dentro ou do lado de fora? Esse azeite que é mencionado nesse texto é o que faz a lamparina se acender. É uma mensagem bem figurativa
todos os textos aqui, desde o casamento, a celebração desta cerimônia, as que estavam de posse das lâmpadas, as lamparinas e o azeite, tudo figurativamente para explanar uma verdade crucial, uma verdade que se dará por ocasião da chegada do noivo. E o que nos chama a atenção e que gostaríamos de compartilhar com os nossos amados é exatamente esse detalhe, esse momento final, o momento derradeiro para se iniciar uma festa. É claro que há uma expectativa que toma conta de todas as pessoas convidadas para a festa, e essa expectativa nos traz estarmos atentos, porque vai começar a festa. Então, a gente fica naquela expectativa, aguardando o momento do início da festa. E, antecipadamente, nós preparamos tudo para uma festa. Quando é uma festa, como diz o texto, de casamento, olha que os preparativos estão desde os trajes até os pormenores para se realizar essa festa. Por isso que Jesus usou figurativamente o encontro do noivo com a noiva para nos orientar a ter esse azeite em nossas lamparinas, sempre abastecida, o suficiente para que a mesma venha emitir luz neste momento tão feliz. E quando a palavra se relaciona a 10 virgens, deixa bem claro que a metade delas tinham em suas lâmpadas o azeite necessário para ser usado naquele devido momento. E 5 que não estavam nem aí com esta expectativa, não tinha azeite em suas lamparinas. Quando a pessoa tem uma intimidade com a palavra de Deus, tratando-se de um cristão, costumeiramente se deparar com esse texto, entende pormenores. Mas o que é esse casamento? O que é esse azeite nas lamparinas? O que são essas prudentes e essas loucas? De que se trata esse texto? Meu querido, olha, nós podemos associar a esse texto ao que o profeta Isaías disse no capítulo 55, no versículo de número 6, ele orienta: buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Em outras palavras, figurativamente, procurai comprar esse azeite enquanto você tem tempo, enquanto o noivo ainda não chegou. Porque se fizer isso enquanto tem tempo, no momento em que ele surgir, a sua lamparina estará com o azeite suficiente para emitir luz. Porque se você deixar para o momento derradeiro, pode acontecer o que diz esse texto, que figurativamente ilustra: não dará tempo para você ir até os que o vendem e comprar dele o azeite necessário para a sua lâmpada. E outra coisa, às vezes você fica pensando, mas por que prudentes, por que loucas? Prudentes são aquelas que tinham as suas lamparinas abastecidas, e loucas aquelas cujo azeite já tinha terminado e elas continuavam com as suas lamparinas, porém sem o azeite necessário.
Esse azeite, figurativamente, é como se você tivesse uma lanterna na mão sem as devidas pilhas, sem a devida bateria para fazê-la emitir luz. Assim é esse azeite nas lamparinas. Trazendo, meu querido, para a tua vida espiritual, esse azeite é aquela comunhão que você deve ter juntamente com o noivo, que é Jesus Cristo. Você tendo essa comunhão com Ele, no momento que se der a sua chegada, você entrará para as bodas. Você estará do outro lado da porta, porque a porta irá se fechar. Exatamente por esse motivo, que a porta vai se fechar, é que o profeta Isaías diz: buscai esse azeite enquanto você pode achar. Invocai-o enquanto o fornecedor do azeite está pertinho. Ide até ele. Observa que quando as loucas viram que o noivo estava para chegar, elas tentaram acender as suas lamparinas, mas não conseguiram. Não tinha ali o combustível necessário para fazê-la acendê-las. Então elas foram naquelas que tinham o azeite: empresta-nos do teu azeite. Observa que, bem colocado o verso da música que você ouviu: azeite não se empresta. Esse azeite não se empresta, figurativamente, é se você está entre o seu irmão e ele está ungido, cheio da graça de Deus, e você não tem dado importância. Quando o noivo chegar, você não vai pedir para ele: empresta-me um pouquinho da tua unção. Por quê? Porque unção não se empresta. É o azeite que não se compartilha. Então, meu querido, abasteça a sua vasilha, abasteça a sua lamparina enquanto você tem condição. Enquanto você está ouvindo uma palavra de alerta: eis que o noivo se aproxima. É hora de você consultar a sua lamparina. Será que tem azeite? Eu me lembro quando criança, a lamparina que era muito usada na época, a gente chacoalhava ela para ver se tinha querosene ali dentro, ou óleo, para fazê-la funcionar antes que a noite chegasse. Se acaso não tivesse, abastecia-se a lamparina para a noite acendê-la. Da mesma forma, meu querido, ilustrativamente, veja como está o seu coração. Ele está abastecido com esse azeite? Se porventura você sentir que não aparenta ter, abasteça agora, busque agora, enquanto está ao seu alcance. Que palavra interessante, queridos. É uma palavra para nos sacudir na nossa fé. Eu fico imaginando que, como disse o refrão da canção ali, azeite não se empresta, sabe? Eu acho que espiritualidade, acho que unção, acho que viver essa intimidade com o Senhor também não se empresta. O que o autor aqui está dizendo, o que o Senhor usou o evangelista Mateus para falar para mim e para você, é que é tempo de decisão, não é? É tempo de acordar, é tempo de pensar, não é tempo apenas de ganhar dinheiro, de comer, de vestir, de beber, de trabalhar, de se alegrar, é tempo de se preparar para as bodas. Que coisa impressionante, o Nerias, ele usou uma figura de linguagem aqui muito bacana sobre o casamento. Queridos, eu me recordo, meu filho se casou em novembro passado. Quantos dias nós gastamos nos preparando para aquele momento das bodas do Guilherme? Quantos dias eu e a Rosana gastamos, quantos planos, quanto se pensar para que nada desse errado quando o noivo encontrar-se-ia com a noiva dentro da igreja. E depois, culminando-se na festa, depois do casamento em si, a festa, a alegria. Mas eu fico imaginando se nós tivéssemos errado em algum momento daquela preparação. Como deveria ter sido?
como talvez o meu filho, a minha nora pudesse talvez ter se entristecido com aquele momento. Puxa, falhamos nisso, erramos naquela posição, erramos nisso, erramos naquilo. O casamento ele não foi coroado de êxito porque nós erramos nisso. E assim a palavra está dizendo. Você está sendo preparado para uma festa. O Neerias usou assim com muita propriedade. Tem uma festa em andamento, ou seja, tem uma festa sendo preparada. Sabe aonde? Não aqui na terra, mas uma festa sendo preparada na eternidade. Para quando o noivo anunciar, eis que estou chegando. Queridos, veja bem essa expressão. Aquele que é o prudente, aquela que é a prudente, certamente, como Neerias também usou essa expressão, chacoalhou a sua lâmpada e viu que tem combustível para queimar. Você não vai andar no escuro, porque a luz que emitia-se pela lamparina, ela servia, se você for olhar texto no versículo por versículo, para iluminar o caminho, para que o noivo viesse. Como eu disse no começo, o contexto judaico era que o noivo estava com seus amigos e os seus amigos traziam o noivo para encontrar com a noiva. Então, de noite, algum autor disse assim, a partir da meia-noite o noivo vai chegar. Então as damas, elas saíam iluminando o caminho. E eu imagino que a minha vida e a tua vida tem que ser uma fonte de iluminação. Olha que coisa impressionante. Aí você vai um pouco mais adiante, o Senhor Jesus ele usa a expressão seguinte, você além de ser luz, você também precisa ser sal, para que você fosse decorando aquele caminho todo. O sal, se ele não fosse de qualidade, jogavam-se pelo caminho para que todo mundo passava por si ou passasse por cima. As nécias são aquelas pessoas que ouvem a palavra e simplesmente descartam. As nécias aqui são aquelas pessoas que preferem apagar as suas lamparinas. As nécias aqui são aquelas pessoas que não se atentam para o nível do óleo da lamparina. As nécias aqui são aquelas pessoas que simplesmente ficam esperando de braço cruzado para ver no que acontece. Eu já ouvi muita gente dizendo assim, mas o Senhor é aquele que no último momento ele salva. Eu já vi pessoas dizendo o seguinte, para que se preocupar agora, sendo que no último momento da minha vida eu posso pedir perdão e ser tudo bem, mas eu digo assim, não é melhor você já estar preparado? Vai que a gente seja pego de surpresa, não é? As nécias também nós podemos pensar que são aquelas pessoas que têm as suas prioridades não celestiais, mas as suas prioridades são terrenais, ou seja, a minha prioridade é trabalhar, ganhar, comer, vestir, passear, viver, se alegrar, comer, beber, vestir e tal. Não estou dizendo que isso não seja importante, mas o texto que o irmão Neerias disse o seguinte, lá em Isaías, ele diz assim, buscai ao Senhor enquanto se pode achar, ou seja, qual que é a nossa prioridade, pensando um pouquinho o que Isaías está dizendo, buscai ao Senhor. Aí você volta lá para o Evangelho de Mateus, me fugiu da cabeça o texto, diz assim, que o Senhor, o Pai do céu, não é o nosso papai, ele nos alimenta. Olha as aves do campo, olha os lírios do campo, eles não trabalham e o Senhor cuida, não é? Os lírios, o que precisa? De água para ele florescer e se dar uma flor muito bonita. Mas o Senhor manda chuva na hora que aquela planta precisa. Os pássaros não estão trabalhando. Qual que é o trabalho de um pássaro? O trabalho de um pássaro é adorar, emitir som. E o Senhor, na hora certa, cuida dele. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Ou seja, aqui nós temos uma oportunidade clara que ainda dá tempo. Ainda dá tempo. É muito interessante isso. Eu estava pensando também num texto e me veio na mente aqui, se você olhar rapidamente, Apocalipse 22, lá no verso 12, se não me falha a memória, diz assim, eis que venho sem demora. Olha essa expressão,
eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Ou seja, eis que venho sem demora. Olhando para Mateus, Mateus está anunciando que o noivo está chegando. E aqui em Apocalipse, fechando toda a história, diz o seguinte: eis que venho sem demora. Então é um convite para que eu e você tenhamos as nossas lamparinas abastecidas. Ou seja, como eu já falei, as lamparinas aqui quer dizer o seguinte: ela precisa de combustível para queimar, para emitir a luz. E a minha lamparina, ela precisa estar acesa. Com o quê? Com a minha fé, com o meu testemunho, com a minha convicção, com a certeza que eu estou salvo através do sangue do Cordeiro. Que eu esteja iluminando o caminho, que eu seja essa luz que o Senhor espera encontrar, porque Ele diz e afirma: eis que venho sem demora. Pode ser hoje? Não sabemos. Quando são 9h33, não sabemos se às 9h45 nós vamos ouvir: eis que o noivo chegou. E aí? E quando a porta se fechar, a gente começa a imaginar o desespero. Aí eu me reporto lá no começo de todas as coisas, quando a porta da arca se fechou e as águas simplesmente começaram. Não é uma chuvinha torrencial. Quando você olha lá no comecinho de toda a história, diz que a chuva, os céus abriram as suas comportas e a chuva caiu de uma maneira tão intensa que apagou toda a vida vegetal, animal e humana da face da terra. Eu fico imaginando que ali não teve um anúncio: olha, vai fechar as portas. Não, teve sim, porque enquanto Noé trabalhava, enquanto Noé batia as madeiras, enquanto seus filhos passavam o betume, enquanto os animais estavam se ajeitando para serem chamados à presença naquela arca, muita gente dava risada, muita gente dizia o seguinte: mas para que você está fazendo isso? Para quê? Olha a situação, muito similar ao que nós estamos vivendo. Muita gente diz: por que vocês ficam pregando tanto? Por que vocês estão falando tanto? Já se passaram 2024 anos e até agora Jesus não voltou. Não vai ser agora que Jesus vai voltar. Talvez a pessoa nécia. A nécia aqui, queridos, você precisa entender o que é essa palavra. Nécio ou nécia, ela tem a conotação de vacilão. Já ouviu esse ditado? É meio chucro, né? Vacilão. É aquela pessoa que sabe das coisas, mas não está nem aí. É aquela pessoa que é tão descuidada que ela diz o seguinte: a qualquer momento pode acontecer. Ela não está atenta. A pessoa nécia é aquela que está dizendo o seguinte: já passou tanto tempo, não é? Aquela pessoa que, um pouquinho antes do programa, estava conversando com o nosso jovem técnico aqui de mesa, o Felipe, e a gente estava fazendo aqui uma digressão, ou seja, nós estávamos compartilhando umas ideias, e ele estava me dizendo: pastor, as pessoas estão dentro da igreja e muitas vezes estão com a sua mente lá fora. Ou seja, muita gente está lá fora com a sua mente tentando trazer para dentro da igreja, mas não consegue nem vir para a igreja. Você está entendendo? O nécio é aquele que: meu nome está rolado lá na Deus Vivo. Meu nome está rolado lá na Assembleia de Deus. Meu nome está rolado lá na igreja X, na igreja Y. Isso me dá o direito. Querido, não te dá o direito. Teu nome arrolado no hall de membros de uma comunidade de fé não te dá o direito. Se você não estiver com a sua lamparina cheia de azeite, se você não estiver vigilante, cauteloso, com muito cuidado e muito zelo com a palavra do Senhor, aplicando na sua vida, na sua família, certamente o dia que a porta se fechar, você pode ter surpresa. E a minha Bíblia é uma Bíblia de estudos, ela tem um comentário muito interessante. Diz assim: uma porta oferece a oportunidade de entrar ou de ficar do lado de fora, obviamente. Não é? A porta você pode tanto abrir e entrar, ou você pode mantê-la fechada e ficar do lado de fora. Mas a escolha é tua. Ninguém vai pegar você pela mão e vai sacudir e vai empurrar você porta dentro. Não.
Tanto é que essas 5, como o irmão Nerias também comentou, 5 estavam assim, achando que estavam tudo bem, não é? E elas preferiram dormir. As 10 dormiram, mas 5, elas, talvez o sono foi um pouquinho mais intenso. Quando ouviu, puxa vida, o noivo está chegando, e agora? Não tem mais oportunidade. O noivo chegou, tomou para si as 5 que estavam cautelosamente atentas, vigilantes, e fez o quê? E as convidou para entrar para as bodas, e as portas se fecharam. Já era. Fim de história. Fim de oportunidade. Queridos, mais uma vez, a oportunidade é hoje. A oportunidade é agora. É tempo de conserto, é tempo de acertos, é tempo de cautela, é tempo de prudência, é tempo de discernimento, é tempo de comprar o azeite, é tempo de se manter abastecido, é tempo de se alegrar, é tempo de sentir. Eu não sei você, mas eu sinto no meu coração uma alegria inexplicável quando eu pego a palavra e começo a ler. Sabe por quê? Porque eu sinto que o noivo já está no limiar dessa história. O noivo chegará a qualquer tempo. O noivo chegará a qualquer momento. Pastor, mas eu tenho que trabalhar. Pastor, eu tenho que estudar. Pastor, eu tenho que fazer. Vai fazendo. Vai estudando. Vai trabalhando. Vai vivendo, mas com vigilância extrema. Vigilância não na vida dos outros. Tem muita gente vigiando a vida dos outros. Você já observou isso? Está sim de pessoas vigiando a vida dos outros. Não, vigia a tua. Vigia a tua vida, vigia o teu casamento, vigia o teu relacionamento, vigia o teu caminhar, o teu deitar, o teu levantar. Vigie você mesmo. Porque o noivo, ele não vai ficar perguntando o relatório. Escuta, você cuidou da vida do Nerias? Ele vai perguntar, Zé Roberto, você cuidou da sua vida? Então você tem óleo suficiente? Não tem? Fica do lado de fora. E a porta se fechou. É interessante que tão logo nesse texto, que é um texto figurativo, quando a porta se fechou, ouve-se 2 vozes, de quem estava do lado externo e de quem estava do outro lado. Do lado externo, que estava do lado de fora, batia a porta e dizia: abra-nos. Porém, a voz lá de dentro foi: não vos conheço. Interessante. O pastor fez menção à arca. Durante a construção da arca, se havia uma informação para o povo, o porquê Noé estava construindo aquela arca, em virtude de que, porque haveria necessidade daquela arca, porque um dia a porta da arca iria se fechar. Consequentemente, ao ser anunciado o que iria acontecer, o que diziam? Esse homem é louco. Verdade. Referindo-se aos pregadores hoje, nós podemos ouvir isso. Inclusive o pastor fez menção de: por que vocês pregam tanto? Nós estamos construindo essa arca. Certamente. Aliás, nós estamos te informando desta arca que já está construída, apenas com a porta aberta por enquanto. E quando o texto de Mateus 25 diz: e fechou-se a porta, lá no livro de Gênesis, quando a porta da arca foi fechada, olha a semelhança dos textos. Nós já fizemos uma semelhança entre Mateus 25 e Isaías 55. Agora nós podemos ir para o primeiro livro, Gênesis, para assimilar a porta da arca com a porta aqui das bodas do noivo com as prudentes. Quando a porta em apreço se fechou,
Alguém batia na porta e dizia: abra-nos. Lá do lado de dentro se ouviu a voz: não vos conheço. Lá na arca, lá no livro de Gênesis, quando Noé construindo a arca e pregando, por que ele pregava? Ele pregava para que aquele que porventura aceitassem aquela mensagem pudesse entrar também na arca. No entanto, foi só a família de Noé que entrou e os animais que Deus lhes ordenou que colocasse dentro da arca, mais ninguém. Mas no momento em que cessou aquela mensagem, no momento em que a arca ficou pronta, quando já estavam lá dentro Noé e sua família, e os animais que ele havia separado e colocado lá, diz o texto que a porta da arca se fechou. Interessante que o próprio Deus, ele lacrou a porta da arca. Sabe por quê Deus fez isso? Porque Noé, aquele homem, digamos, muito humano e compassivo, aqueles amigos e conhecidos que zombavam dele, porque ele estaria construindo aquela embarcação navegável longe do leito do rio ou das margens do mar. Por que ele fazia isso? E quando ele ouviria: abra-nos a porta, é possível que ele se compadeceria daqueles que estavam lá fora e abrisse a porta da arca para socorrer aqueles que estavam batendo lá. Mas Noé nem respondeu nada. Por quê? Primeiro, porque ele não teria condições para abrir a porta da arca, porque o próprio Deus havia lacrado a porta. Já, tal como Noé não podia fazer nada, se o quisesse fazer, lá do lado de dentro da porta desse texto, a palavra foi: não vos conheço. Então, meus queridos, se você está incluído entre esses que o pastor já mencionou, que, para que se preocupar com isso? Vou deixar lá no finalzinho. Olha, lá no finalzinho, você pode ouvir esta mesma palavra: não vos conheço. Se o texto está dizendo: e a porta se fechou, por isso que você deve fazer isso enquanto a porta está aberta, enquanto você tem livre acesso para adentrar a ela. Não importa se você está incluído entre as dezenas, centenas de pessoas que estão ouvindo ou ouvirão esse texto e essa reflexão nesta programação, ao dizer: mas esses camaradas aí estão igual Noé, são loucos. Eles não cessam de dar essa palavra, mas nós estamos fazendo isso, meu querido, apenas te alertando que a porta irá se fechar. Observa, as loucas, virgens loucas, não adiantaram bater na porta. Lá no livro de Gênesis, aquele que assistiram durante décadas à construção da arca, e eu o aviso que eles deveriam ficar atentos, e ao contrário, zombaram ainda de quem construía a arca. Não adiantou bater na porta e dizer: abra-nos, porque a hora, o momento que a porta se fechar, ela não se abrirá. Não adianta você falar: mas Deus é misericordioso. Realmente, Ele é tão misericordioso que Ele deixa a porta permanecer ainda aberta e avisa você. A misericórdia de Deus não está só em deixar a porta aberta. A misericórdia de Deus está em mandar alguém te alertar. Aí é com você. Porque foi dado a você o livre-arbítrio. Foi dado a nós. Foi dado à raça humana. A decisão é tua. Depois que a porta se fechar, não adianta bater.
porque ela não se abrirá. Então, buscai enquanto ela está aberta. Impressionante. Queridos, eu disse a você no começo do programa que essa mensagem ela ia fazer com que você pensasse, com que você refletisse sobre a quantidade de azeite que você tem na sua lâmpada. É tempo de avaliar o nível, não é? É tempo de avaliar o nível, ou seja, fazendo uma figura de linguagem, normalmente o teu carro está parado ali, o óleo está no nível, você vai lá, puxa a vareta e olha o nível. Se estiver muito baixo, você também não dá partida, porque pode dar problema técnico. Aqui, a parábola está dizendo o seguinte: avalie o nível do óleo da tua lamparina, porque um final terrível ele está para acontecer, não é? Mais uma vez, olhando para a palavra, eu tenho aqui uma Bíblia de estudo que é tremenda, ela diz assim: este é um final terrível, eternamente excluído, eternamente fora. Eternamente fora do quê? Fora das bodas do Cordeiro, das alegrias da glória vindoura. Apocalipse 19, verso 7, eu vou até ler para você, diz assim, Apocalipse 19, verso 7, olha o que o texto está dizendo: eternamente fora, eternamente excluído. Olha o que está dizendo Apocalipse 19, para a gente já pensar no encerramento, quando são 9 horas e 50 minutos. Alegremo-nos, exultemos e demo-lhes a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesmo se ataviou. A minha tradução diz assim: cuja noiva a si mesma se ataviou, ou seja, se adornou, se preparou, esperou, e agora as bodas estão chegando, não é? A festa está preparada. Olha isso. A festa está preparada. Todos são convidados. O que o irmão Nerias citou é muito interessante. E a minha tradução aqui diz: todos são convidados. A porta ainda está aberta. A porta, lógico, é a imagem do Senhor. Então é tempo de salvação, é tempo de nós compartilharmos, é tempo de dizer um ao outro: a porta vai se fechar. Queridos, e depois que a porta se fechou, aí nós vamos ouvir aqui que não vos conheço. Fique com essa palavra gravada na sua mente e no seu coração. Que o Senhor possa encontrar você vigilante, mas que o Senhor também possa encontrar você com a sua lamparina cheia de azeite. A lamparina, como eu já disse, o azeite é a essência para uma lamparina funcionar. Você pode ter a sua lamparina, assim como eu tenho esse copo, sem água. Eu estou morrendo de sede, mas cadê a água? A lamparina, sozinha, ela também não ilumina nada. Você precisa enchê-la com azeite. O azeite da sua fé, o azeite do seu testemunho, o azeite do seu estudo, do seu preparo, da sua vigilância, porque eis que o noivo vem, e vem sem demora, conforme está registrado em Apocalipse. Eis que venho sem demora. Então, meu querido, minha querida, memorize esse texto, peça para o Espírito Santo trabalhar a sua sabedoria sobre ele. E se você olhar e ver que o nível do seu azeite está baixinho, corra para abastecê-lo. E se prepare para o grande momento da festa, as bodas do Cordeiro, aonde após passarmos por esta porta, ela vai se fechar e nós vamos celebrar eternamente. Não como o texto aqui dessa minha palavra está dizendo, eternamente excluído, eternamente fora da festa. Eu quero estar eternamente na festa. Eu quero estar eternamente celebrando. Eu quero estar eternamente glorificando. Deus te abençoe nesta manhã. Obrigado pela sua conexão. Obrigado por você estar conosco. Eu estou vendo aqui as pessoas que se conectaram conosco no dia de hoje. Eu e o Nerias já estamos aqui, né? A minha esposa, a Rosana, a Gislaine, bom dia, Gislaine Valentim, Deus te abençoe, querido, obrigado por você estar conosco. Avalie a tua lamparina, encha de azeite enquanto se tem tempo. Aparecida Rodrigues Tavares de Lima, paz do Senhor. Da mesma maneira, minha querida, avalie a sua lamparina, ainda dá tempo de encher de azeite.
o Criatório Wesley, um queridão, irmão meu lá de São Paulo. Bom dia, paz. Bom dia, meu querido. Enche tua lamparina de azeite enquanto há dia. Meu querido vizinho e amigo e irmão Osmar Vieira, bom dia, meu estimado. Avalia tua lamparina. A Priscila Pegorari, bom dia. Da mesma maneira, avalia tua lamparina, encha de azeite enquanto se pode achar, enquanto se pode encontrá-lo. Não é? A Sueli Costa, paz do Senhor, a paz, minha amada, que o Senhor também faça você vislumbrar aí o nível de óleo da tua lamparina. E você que se conectou e vai se conectar mais tarde, avalie e vigie enquanto dá tempo. A palavra é muito clara, buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Olha isso, que Deus te abençoe. Vamos ter uma canção para finalizar e eu vou pedir para o meu querido irmão Nerias terminar fazendo essa oração, tá bom? Deus te abençoe e até a próxima terça-feira, se assim o Senhor nos permitir. Vamos ouvir uma canção e o Nerias estará finalizando o nosso tempo com uma palavra de oração. Estou esperando o barulho dos teus passos em direção à porta. É só bater que eu vou abrir pra você. Nós queremos, nesse exato momento, prezados ouvintes, elevar-nos a Deus em oração, e a nossa súplica é em favor de todos aqueles que estão em contato conosco, que entrarão em contato conosco através desta programação pelo YouTube. É o que nós vamos fazer nesse instante, falar um pouquinho com o nosso Deus. Pai querido, é em nome de Jesus Cristo que nós chegamos até o trono da graça. Agradecido primeiramente, Senhor, pela oportunidade que tem nos dado para poder transmitir a tua santa e bendita palavra. Esta palavra cujo comentário de hoje foi uma orientação para aqueles que não estão preparados para o encontro contigo, para aquele dado momento em que tu aparecerá para resgatar os prudentes da face da terra. Pai querido, aquele momento em que a porta da salvação irá se fechar. Nós sabemos que são milhares que ainda estão fora da porta, sem o devido azeite, para fazer dele a sua entrada, o seu cartão de passagem, o seu passaporte para o outro lado da porta, enquanto essa não se fecha. A nossa súplica a ti, Pai, em nome de Jesus Cristo, é que o teu Santo Espírito possa trabalhar em cada coração, em cada mente, que irá se deparar com esse texto, com a explanação desse texto. Pai querido, vá de encontro a cada um deles e faça-os refletir melhor a importância que tem de preparar-se para esse encontro contigo. O azeite ainda está sendo oferecido através da única fonte que pode oferecer. É o azeite da unção, é o azeite da comunhão contigo, que está à disposição de tantos quantos queiram se abastecer. A nossa súplica a ti é para que orientados sejam a te buscar e que possam se decidir por esse algo tão importante que é, porque aí está a vida eterna para cada um que assim o fazer. Em nome de Jesus, nossa súplica elevamos a ti, Senhor. Amém.
Amém. Amém. Deus te abençoe e até a próxima terça-feira, se assim o Senhor nos permitir.